incrível que pareça, 91% dos astronautas, 53% dos presidentes e 80% dos estudantes de Harvard são irmãos mais velhos ou filhos únicos. E agora os defeitos. Eles são os irmãos mais mandões. Eles têm uma tendência maior a serem acima do peso e obesos e também terem pressão alta. A parte 2 sai amanhã e é sobre os irmãos do meio. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei! Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5... impossível. Comenta se você achou. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei! Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5... impossível. Comenta se você achou. Atores que odiaram os próprios filmes. O Hugh Grant fez o Oompa Loompa no filme Wonka que acabou de sair. E ele usou basicamente todo o tempo de divulgação do filme pra falar mal do filme. Ele inclusive fez uma piada publicamente falando: eu meio que odeio fazer filme, mas eu tenho filhos e preciso de dinheiro. Ele também disse que odiou o tanto de computação gráfica que eles usaram no personagem dele. E que ele também odiou ter que usar esse tipo de roupa enquanto ele gravava, não ter nenhum figurino. Porque eles só animaram um corpo e depois colocaram a cabeça dele nesse corpo. E ele disse que odiou isso também. Basicamente, odiou o personagem e só fez porque ele precisava de grana. O Alec Guinness disse que ele não gostou de fazer Star Wars e a única parte boa foi o dinheiro. Ele disse que fazer o filme não parecia atuar de verdade, que os diálogos eram ruins, e que ele, em geral, se arrepende bastante de ter entrado no projeto. Na biografia que ele escreveu, ele inclusive conta de uma vez que um fã chegou nele e disse que tinha assistido Star Wars mais de 100 vezes e queria um autógrafo. E ele disse que só deu o autógrafo pra criança se ela prometesse que nunca mais assistiria Star Wars. Eu fico me perguntando se a criança só mentiu pra ganhar o autógrafo ou se ela nunca mais assistiu. Como os homens eram no passado? Em 1910 era comum ter o bigode enrolado nas pontas e quase nenhuma barba. Já nos anos 20, o padrão era ter um rosto liso, com um cabelo penteado com brilhantina ou óleo. Na década de 30, o bigode voltou a aparecer só que mais fino, pra passar a sensação de limpeza, enquanto o cabelo era curto do lado e volumoso em cima. Em 1940, o corte militar ficou mais popular por causa da guerra, o que também fez pelos faciais irem embora. Nos anos 50, o estilo mudou e deu lugar pra um cabelo mais volumoso, parecido com o do Elvis. Em 1960, os hippies surgiram. Com isso, cabelos e bigodes cresceram, dando espaço pra mais liberdade. Nos anos 70, a contracultura estava muito forte e deu lugar pra vários estilos, incluindo cabelos longo, afro, mullet e barbas naturais. Em 1980, cabelos volumosos ou penteados pra trás com gel ficaram bem populares, e os bigodes continuaram em alta, enquanto as barbas perderam a força. Nos anos 90, o rock and roll ficou mais popular, dando espaço pra barbas e cabelos mais longos, enquanto algumas pessoas adotaram um estilo mais natural. Em 2000, o topete com lados mais curtos ficou popular, enquanto a barba ficou mais aparada. Por fim, em 2010, a moda era parecer Jesus, ou um viking. Ou os dois. Hipster. Esse homem foi chamado para uma entrevista de emprego, mas as coisas deram tão errado que ele foi parar na TV. Em 2006, Guy Goma se inscreveu para um trabalho no setor de tecnologia da emissora BBC. E em maio do mesmo ano, ele foi chamado para fazer uma entrevista presencial na sede da empresa. Ele chegou na hora combinada e ficou esperando na sala de espera, até que alguém finalmente chamou o nome dele. Só que o que ele não esperava é que ao invés de ir para uma sala e ser entrevistado por um superior, ele foi levado para um estúdio de um jornal ser entrevistado por um repórter. O que aconteceu foi que a emissora confundiu ele com um outro cara que também chamava Guy, que era especialista em uma outra coisa e ia ser entrevistado no jornal. O repórter começou a fazer um monte de perguntas pra ele que ele não sabia responder. E o mais impressionante foi que ele respondeu tudo quase que perfeitamente. Quem viu o programa de casa provavelmente nem percebeu que ele não era a pessoa certa pra entrevista. Now more people will be downloading online. Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website everything they want. Depois de entender o que aconteceu, eles finalmente chamaram ele pra entrevista de emprego e ele não conseguiu o trabalho. Expondo códigos secretos. Se você tiver num navio e escutar Oscar, isso pode ser um código pra dizer que alguém caiu no mar e tá se afogando. Enquanto o código Red pode significar um surto de doenças no navio. A Disney, alerta de pó branco, significa supostamente que alguém tentou jogar as cinzas de alguém no parque. E se você for chamado de convidado precioso no parque, isso aparentemente significa que você tá sendo grosseiro. Se você pesquisar 11177 na Netflix, vai abrir um catálogo secreto só de filmes animados. 10118 vai te mostrar
só filmes de heróis. E 6548 só filmes de comédia. E esses aqui são mais alguns códigos secretos que você pode usar. Se você tiver iPhone e digitar piu-piu nas mensagens de texto, isso aqui acontece. E por fim, código marrom normalmente significa que alguém se cagou e vai começar a feder. Logo. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames, e quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames, e quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames, e quando os exames chegaram, não era nada. Piores designs de sites. Nesse site, pra deletar sua conta, você precisa achar o botão entre os 3 copos. Copo errado. Já nesse, tem um botão pra se desinscrever do lado de um ventilador, que sopra o seu mouse pra longe. Enquanto nesse, você precisa usar o ventilador pra levar o mouse pra onde você quer. E é muito difícil. Nesse aqui, você consegue ler só o que tá na lanterna. E pra entrar nesse, você precisa montar o QR Code como se fosse um quebra-cabeça. Nesse aqui, você precisa acertar um trenzinho pra digitar o seu celular, enquanto esse te dá uma chance de 50% de deletar sua conta. Por fim, se você aumentar muito o volume nesse aqui, ele cai pra fora e Piores designs de sites. Nesse site, pra deletar sua conta, você precisa achar o botão entre os 3 copos. Copo errado. Já nesse, tem um botão pra se desinscrever do lado de um ventilador, que sopra o seu mouse pra longe. Enquanto nesse, você precisa usar o ventilador pra levar o mouse pra onde você quer. E é muito difícil. Nesse aqui, você consegue ler só o que tá na lanterna. E pra entrar nesse, você precisa montar o QR Code como se fosse um quebra-cabeça. Nesse aqui, você precisa acertar um trenzinho pra digitar o seu celular, enquanto esse te dá uma chance de 50% de deletar sua conta. Por fim, se você aumentar muito o volume nesse aqui, ele cai pra fora e Piadas adultas em desenhos infantis que você nunca notou. Jimmy Neutron tinha piadas adultas demais pra um desenho infantil. Mas a melhor delas é quando o pai do Jimmy fala que quando ele era mais novo, ele sentou numa banana e isso mudou a vida dele. Uma vez quando eu tinha 7 anos, eu me sentei numa banana. É claro que isso mudou a minha vida. E os desenhos da Nick aparentemente eram cheios de piadas adultas, porque Bob Esponja também tinha. Em uma cena, Bob Esponja pega 2 sabonetes e fala pro Gary não derrubar eles. Doubloons! Don't drop 'em. Quando Shrek chega no castelo do Lord Farquaad no primeiro filme, ele fica impressionado com o tamanho. E aí, vendo o castelo grande, ele fala, acho que ele tá compensando por alguma coisa. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Quando eu era criança, eu achava que era uma piada por ele ser baixinho, mas não é. Em Shrek também tem outra piada que eu acho que foi longe demais. Na cena em que o Lord Farquaad tá na cama e pede pro espelho mostrar uma foto da Fiona, tem uma movimentação debaixo do cobertor dele. No final de Toy Story 2, a Jessie faz uma manobra super radical e impressiona o Buzz. Quando ele abre a porta e vê ela, as asas dele abrem porque ele tá animado. Essa é a história mais bizarra que você vai ouvir o ano todo. Imagina que você vai no médico pra falar sobre uma cirurgia que você tem que fazer. É a sua primeira vez no consultório e você nunca foi lá. Mas quando você chega, todo mundo te trata como se você tivesse acabado de sair de lá, perguntando se você precisa de alguma coisa ou se esqueceu algo. E aí você responde que nunca esteve lá. Eles perguntam se o seu nome é o seu nome, você diz que sim, e eles insistem que acabaram de falar com você. E que se não era você, era uma pessoa com o mesmo nome, rosto, altura, trabalho e que tava indo marcar a mesma cirurgia. Foi o que aconteceu com Brad Fiedel em 2015. Ele tinha 2 metros de altura, uma barba ruiva, um óculos diferente, tinha um trabalho em comum e ia fazer uma cirurgia bem rara. E esse aqui é outro Brad Fiedel que tinha as mesmas características. E ele tinha entrado no mesmo consultório algumas horas antes para marcar a mesma cirurgia do outro Brad. E você deve imaginar onde a história tá indo. Eles fizeram um teste de DNA, descobriram que eram irmãos. Eles fizeram esse teste em 2019 e descobriram que não tem nenhum tipo de parentesco. Eles eram iguais, viviam a mesma vida, tinham o mesmo
mesmo problema de saúde e não tem explicação nenhuma pra isso. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara